Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Laura. Boa noite, Antônio. Sejam bem-vindos aí a essa live, segunda live. Vamos esperar mais um tempinho. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tá, joia. Estão me escutando bem, gente? Estão me vendo bem? Tá legal o som? Olá, Giovana. Ainda não sei se estão me escutando bem, hein? Ah, legal, legal, beleza. Então, pessoal, pra gente não delongar muito tempo, né? É, eu vou só apresentar rapidamente aqui a ideia nossa, tá? Olá Lorena, tudo bem? Giovana. No primeiro vídeo, a gente tratou alguns assuntos e são assuntos que são abertos para qualquer pessoa, claro, né? Mas é um material mais voltado para os homens, né? A gente entende que existe um chamado para os homens que é bem diferente do chamado da mulher, tá? E no vídeo anterior foi sobre a rebelião de Adão. A gente chegou a algumas conclusões aqui naquele vídeo, né, que servem de base para desenvolver um pouco mais o assunto. Tá? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: a nossa situação diante de Deus é de inimigos, traidores. Né? O segundo ponto nós estamos do mesmo lado dos demônios nessa história, até que se prove o contrário, porque nós somos traidores e inimigos de Deus. Né? E o terceiro ponto, que frequentar uma igreja, participar de seus costumes, dos seus rituais, né, dos seus clubes aí sociais, né, não nos torna amigos de Deus. Tá? Então esses foram os pontos do primeiro vídeo. E esse segundo vídeo agora é um vídeo para a gente fechar essa introdução, tá? Para a gente tratar um pouquinho dessas correntes que nos prendem, as correntes do pecado. Tá joia? Então, agradeço a presença de todos aí que estão ao vivo, né? O Gleidson também, né, irmãozinho? Bom demais. Bom, que Deus dê discernimento para mim, que ele ache terreno fértil nas mentes, nos corações de cada um de nós, né? A gente sabe que a nossa carne é fraca, a nossa carne milita contra o espírito e existe toda uma história por trás disso, né? Um motivo para isso. Então a gente precisa pedir para Deus para que Deus abra nossos olhos. Porque se não for essa a vontade de Deus, se a gente não se esforçar em fazer a vontade de Deus, todo o nosso esforço é vão. Todo o tempo que você está assistindo esse vídeo agora é vão. Né? O preparo desses conceitos que eu vou trazer para vocês aqui também é vão. Né? Então a gente crê na ação do Espírito para que ele fale e para que ele faça aquilo que é impossível para nós fazermos, né? Que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá bem? Bom, então vamos lá. O que seria o pecado? O que seria o pecado? De maneira bem simples. Paulo ensina em Romanos, no capítulo 14, verso 23, que o pecado é tudo aquilo que não provém de fé. Tá? Então não é simplesmente você roubar, né? Matar, estuprar, você violar a integridade de alguém, você ofender alguém. Né? Essas coisas são quase que de senso comum. Né? Até um debate sobre isso, né? Mas existe um senso comum de que a moral ela tem uma universalidade no mundo, independente da cultura que você nasce, da cultura que você vive. Tá? Mas o pecado não é só essas coisas extremas, o pecado ele vai além. Né? Então, o que te motiva a acordar de manhã cedo? O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a ser amoroso? Né? O que te motiva a ser um bom filho? A ser um bom amigo? Essas coisas todas, elas podem ter uma motivação diferente, uma motivação distorcida.
tá? Então, se todas essas coisas que eu disse aqui, muito mais que a gente faz, que a gente pensa, se elas não provêm de fé, elas também são pecado, tá? Então, esse é o conceito que Paulo traz para a gente, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, se não provém de fé, é pecado, tá? Bom, e como é que Deus define o pecado? Essa é uma parte muito interessante, porque logo no início da Bíblia, a gente fala de Gênesis no primeiro vídeo, né? E aí, fala Sérgio, tudo jóia? Prazer te ter aqui ao vivo. Então, no primeiro vídeo a gente fala do pecado que Adão comete, né? E aí, logo em seguida, tem um relato dos irmãos, os primeiros filhos relatados de Adão, né? Caim e Abel, eles estão fazendo uma oferenda para Deus. E Deus se agradou mais da oferta de um do que de outro irmão. E a Bíblia fala que Deus se aproximou de Caim e disse para ele, né, Gênesis 4:7, disse para ele o seguinte: eis que o pecado jaz à porta. Essa é a expressão que ele usa em Gênesis. Deus se antecipa, ele vai até Caim, né? Vamos lembrar do conceito, né? A gente é inimigo de Deus, a gente é traidor, mas ainda assim Deus, com o filho de Adão, já toma essa iniciativa e fala: Caim, eis que o pecado jaz à porta, convém a ti dominá-lo. E essa expressão jaz à porta, ela é muito interessante, porque no texto original do Antigo Testamento, quando diz que o pecado jaz à porta, quer dizer que o pecado ele está como um demônio ameaçador, que está ajoelhado atrás da porta de entrada da sua casa. Então pensa que a tua casa é o teu refúgio. A tua casa é aquilo que você guarda de mais precioso, né? A sua família está lá dentro, alguns dos seus bens mais preciosos, né? Vamos pensar na época aqui, né? O que seria dinheiro hoje, né? Pedras preciosas, ouro. E o pecado ele tem essa figura de um demônio, não é um demônio comum, né? E ele está lá ajoelhado, né? Escondidinho, só esperando a brecha para você abrir a porta para ele entrar, tá? Então é o próprio Deus quem fala isso com Caim. E é uma expressão muito forte, jaz à porta, tá? E aí a gente já começa a ter uma noção, né? Porque se existe uma casa, vamos trazer para a nossa realidade hoje, né? O nosso coração, aquilo que nós temos de mais precioso, né? A nossa família, e ela não está enclausurada numa caixa, sem janelas, sem portas, ela tem uma porta, né? E quem abre essa porta não é o inimigo, quem abre essa porta é quem está de dentro da casa, tá? Então o pecado ele tem essa figura, o próprio Deus traz isso para a gente. A gente tem a responsabilidade de cuidar da casa, o comando da chave está conosco, a maçaneta está do lado de dentro da porta, tá? E do lado de fora, o pecado está pronto para matar, para roubar e para destruir, tá? Então, essa é a visão de pecado que Deus traz para a gente, tá? Bom, existe uma diferença entre ter pecado e cometer pecado, ok? Eu gosto muito de João, vocês devem ter percebido já isso, né? Eu separei um trecho aqui da primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8. João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então ninguém pode dizer que não tem pecado. Ninguém sobre a face da terra pode declarar: eu não tenho pecado, tá? Isso é uma mentira, isso não é verdade, tá ok? Então o pecado, nós herdamos ele do nosso ancestral, de Adão, né? Já vimos a história lá, e isso está em nós, tá certo? E vamos só trazer um pequeno detalhe, né? Às vezes a gente pensa que o pecado ele está preso à minha carne, à minha matéria, tá? Bom, eu nasci, eu estou encarnado, né? Então, por eu ter um corpo corruptível, logo eu tenho pecado, tá? Só que vai um pouco mais além disso, porque
Quando Adão pecou, ele ainda tinha um corpo que não tinha experimentado o pecado, mas o coração dele já havia pecado, tá? E quando a gente lê sobre os inimigos da nossa alma, que são o diabo, né, os seus anjos, que a gente chama de demônios, a Bíblia chama eles de pecadores também, porque eles pecam desde o princípio, tá? Então o pecado ele não está limitado à metafísica, ele não está limitado a um corpo material, palpável, que você pode pegar, abraçar, não. O pecado é uma questão moral também, tá? Então, se um ser extrasensorial, que é um anjo caído, vamos colocar dessa forma, um demônio, peca, e esse ser não tem corpo, né? Então vai um pouco mais além. Não é só uma questão de carne, tá? Eu não herdei simplesmente no meu DNA o pecado de Adão. Eu herdei também no meu espírito. Tem uma coisa diferente nisso, tá joia? Então todos nós temos esse pecado. Mas existe uma diferença entre ter pecado e cometer pecado, tá? E na 1 João também, lá na frente, no capítulo 3, versículo 9, João diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Tá? Então, a gente está fazendo esse material aqui pensando num homem que entende o plano da salvação, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é um homem que ele tem que tomar certas decisões na sua vida, tá certo? Então, eu posso ter pecado, eu posso ter uma natureza pecaminosa, eu posso ter uma raiz espiritual pecaminosa, né? Mas o cometer pecado, ele está exclusivamente na minha dependência. É uma decisão que eu tomo todos os dias, tá certo? E aí a gente tem esse paralelo, né? A gente tem uma figura de quem está no pecado, que está destoando de uma figura que é alguém que é nascido de Deus, alguém que precisa viver para a glória de Deus, tá? Jesus disse, aí no relato também de João, né, capítulo 8, Jesus relatando a fala de Cristo, Jesus diz o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, tá? Então o paralelo que a gente tem que sempre pensar é o seguinte: ou eu sou escravo do pecado, e aí eu vou cometer pecado, ou eu sou um servo de Cristo, tá? Essa palavra servo no Novo Testamento ela tem uma implicação também um pouco maior do que o servo que a gente tem em português, né? A gente pensa no servo, a gente pensa no funcionário, a gente pensa num empregado doméstico, a gente pensa em alguém que está numa hierarquia diferente da sociedade, em determinado lugar que você vai, né? Mas o servo, quando Paulo fala que ele é servo de Cristo, é um servo que é completamente dedicado. Ele é muito mais profundo do que simplesmente um servo, um serviçal, tá? Alguns teólogos chegam a dizer o seguinte: olha, o que Paulo quis dizer foi que ele era escravo de Cristo. Então, se a gente trouxer esse sentido para cá, a gente vai deixar ainda mais literal essa comparação, esse antagonismo, tá? Que você tem uma escolha para fazer. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Jesus Cristo, tá? Não se prega muito sobre isso hoje em dia. Ninguém gosta de ficar ouvindo essas coisas hoje em dia, né? Como assim? Eu vou ser escravo de Deus, né? Não está na moda essa palavra, né? Nem para relatar coisas das antiguidades. Ninguém gosta dessa palavra. Mas a gente vai usar essa palavra servo como nascido de Deus, tá joia? Bom, por que isso tudo, né? Por que a gente está falando sobre esse tema hoje para vocês aqui? Porque o homem um homem que Deus almeja que eu seja, um homem que Deus almeja que você seja, meu irmão, que tá aí vendo esse vídeo,
O homem que Deus almeja que o seu marido seja, minha irmã, é um homem que ele representa Jesus na família, tá? É um chamado muito difícil, é um chamado impossível de se cumprir por forças próprias, tá? Não tem como a gente continuar a falar sobre outros assuntos se a gente não fechar esse livro, se a gente não virar essa página. Porque se eu sou inimigo de Deus, desde a minha criação, desde a minha concepção, e eu continuo na prática do pecado, se eu continuo cometendo pecado, eu continuo inimigo de Deus. E aí eu te pergunto, né, como é que eu, na prática do pecado, de maneira leviana, de maneira despretensiosa, mas decidida, né? Como é que eu posso ter minhas orações ouvidas, por exemplo? Como é que eu, por exemplo, sonegando imposto, eu estou cometendo pecado, não estou tendo pecado, eu estou cometendo, eu estou sonegando imposto, eu estou planejando não declarar alguma coisa que eu tenha ganhado. Como é que eu quero que Deus atenda a minha oração? O que me faz pensar que Deus vai me ter por filho? Acaso Deus vai se alegrar de saber que tem um filho que é ladrão? Porque isso é roubo, né? Você pode estar roubando de maneira assim, direta, né? com uma arma, machucando alguém, tirando de uma pessoa visível, né? Mas isso é roubo. Está roubando todo mundo no Brasil, né? Então, o que me faz acreditar que Deus vai ouvir minha oração? O que me faz acreditar que Deus vai me abençoar? Que embasamento que eu tenho para confiar que Deus está nas rédeas da minha vida? Que moral que eu tenho com Deus? Essa é a questão, tá certo? Aí você fala, mas João, se a gente tem pecado, se a nossa natureza é caída, eu não tenho moral nenhuma com Deus, né? Como é que eu posso ter moral com Deus? E a questão é justamente essa, é o desafio. É você entender e você se apropriar da mensagem da cruz, tá certo? E aí, o que eu gosto de pensar, né, dessa figura do homem como sendo um sacerdote? Vamos puxar para um exemplo bem diferente, bem distoante, tá? Quando a gente pensa no sacerdote hoje, a gente pensa em quê? A gente pensa num padre, a gente pensa num bispo, num pastor, né? A gente pensa no papa, né? E aí eu te pergunto, né? Se a gente soubesse que o nosso sacerdote lá da igreja, vamos dizer dessa forma, né? É um cara safado. É uma coisa meio incoerente, não é verdade? É um cara que tem uma vida paralela. Ele tem uma vida que é totalmente artificial, né? Uma vida de fachada, para cumprir aquele trabalho dele, que ele não enxerga como uma missão, não enxerga como um ministério. E ele tem uma vida paralela, que não tem nada a ver com aquela, né? Cai bem um padre, por exemplo, que é viciado em pornografia, por exemplo? Não cabe, né? Faz sentido um pastor ter mais de uma mulher, né? Um pastor sonegar imposto, né? A figura não é do sacerdote. Você não quer olhar para um sacerdote e enxergar um sacerdote? Não é essa a questão, né? Por que a gente vai num culto, numa missa, você vê a pessoa toda aparelhada, tudo montado? Algumas igrejas, inclusive evangélicas, até insistem, né, em trabalhar com essas questões aí de vestimentas, de símbolos, né? Não combina, né? Só que o chamado que nós temos como homens, ele é para sermos sacerdotes, pequenos sacerdotes, tá? E eu preciso cuidar da minha família, eu preciso me certificar que eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance
para que a minha família seja salva, para que a minha família conheça a verdade, para que eles creiam, para que eles cresçam fortes, né? Para que venha a tempestade e a tristeza não permaneça na nossa casa, né? Para que não apague a chama de esperança na nossa casa, tá certo? Eu preciso me apropriar disso, eu preciso me revestir disso. E Jesus Cristo nos oferece isso na cruz, Ele nos oferece isso na palavra dele, tá? E a chave para tudo está na Bíblia, né? Não é à toa que eu estou trazendo mais uma vez a Bíblia para a gente conversar essa noite mais uma vez. E, bom, tem um texto que eu acho muito bacana para a gente finalizar esse bate-papo, né? A gente precisa sempre se lembrar daquilo que nos motiva, tá? Precisa se lembrar daquilo que Deus pode fazer através de nós. E Ele vai fazer essas coisas na medida da nossa fidelidade com Ele, tá certo? Ele pode todas as coisas, Ele pode usar qualquer um para falar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Mas eu preciso entender o pecado, eu preciso entender que se eu continuo na prática do pecado, se eu continuo cometendo pecados, eu não vou ter moral nenhuma para me direcionar para Deus, né? Para ser ouvido por Deus, quanto mais ter uma oração atendida, tá certo? A gente é inimigo até que se prove o contrário, tá? Mas existe uma esperança nisso tudo, né? E tá lá em Romanos, Romanos no capítulo 6, verso 20 ao verso 23, é um texto que nos dá esperança, né? Diz o seguinte: quando éreis escravos do pecado, estáveis, livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois o seu desfecho é a morte. Ou seja, não tem nada, não há motivo nenhum de orgulho para a gente de quando nós éramos escravos do pecado. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não somos mais escravos do pecado. Se você crê realmente em Cristo, você não pode ser mais escravo do pecado. Tá? Isso não é uma condição assim bonitinha para a gente meditar, não. É muito taxativo isso. Tá? Jesus, quando fala com os fariseus também, num outro momento, ele fala o seguinte, também em João 8, né, no versículo 24, ele diz: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E esse eu sou é garrafal, aquele eu sou que a Bíblia ela coloca na tradução em letras garrafais, letras maiúsculas, né? O eu sou. Esse mesmo eu sou que Deus declarou para Moisés numa imagem de sarça, que pegava fogo e o fogo não consumia aquela planta, aquela árvore, aquele arbusto, né? No meio do deserto. E Moisés vira para Deus e fala: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou. Eu sou. Esse eu sou foi o que Jesus usou para falar com aqueles fariseus naquele texto de João, né? Então, se você não crê que eu sou, você vai morrer nos vossos pecados. Então, não adianta falar que você crê, não adianta falar que você tem uma vida religiosa, que você frequenta a igreja, se você não crê. Porque crer não é simplesmente você acreditar que aquela história faz sentido. Crer não é você falar assim: eu acredito que Jesus morreu por mim. Não, para mim tá tranquilo, né? 2000 anos atrás, tá lá na Bíblia. Não, beleza, Jesus morreu por mim. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de uma fé completa, de uma fé que você despertou, você ligou o gatilho, você entendeu a mensagem e você agora não pode ser mais a mesma pessoa, tá? Então, por que eu estou insistindo nesse assunto com vocês? A gente vive um tempo muito difícil hoje, um tempo de pós-modernismo, né, onde é tudo relativo.
A gente tem um bombardeamento de informações realmente muito difícil de absorver. Isso causa ruído, né? E a gente tem opiniões de um monte de gente diferente, como se a opinião dos outros realmente fosse uma coisa importante, né? Mas a gente está super ligado na opinião dos outros, o que os outros vão pensar de uma coisa ou de outra. E a gente vai perdendo foco. A gente vai esquecendo de que a nossa vida não é pensando naquilo que a gente vai ganhar nesse mundo. É uma vida que vai trazer algo de bom para a gente num segundo momento, na vida eterna, né? O apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança estivesse nesse mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Porque o que tem pra gente aqui, a gente que crê no Evangelho, a gente que vive uma vida que procura servir a Deus em tudo, nós somos como ovelhas em direção ao batedouro, ao matadouro. A gente, né, todos os dias, a gente sabe disso, né? Se você quiser realmente fazer uma aliança com Deus, um compromisso com Deus de fazer aquilo que é agradável a Deus somente, você vai perder a amizade, né? Você não vai poder mais jogar a bola com os caras, né? Tem certos grupos de amigos que você não pode frequentar mais, que não dá. Não tem jeito de você ficar lá. E não é por causa da companhia que vai... da companhia das pessoas que vão te contaminar, não é isso. É porque você não vai conseguir ficar lá, né? Vai começar a ter uma série de assuntos que vão tirar o foco de você. Então, ou você crê e vive realmente crendo, ou então a sua fé é realmente questionável. A sua fé é uma casca de ovo. A primeira doença que chegar na tua casa, você vai xingar todo mundo, né? Você vai rasgar a Bíblia. Pô, achava que Deus me amava, né? Então, eu estou provocando esse pensamento para a gente realmente ficar alerta, tá? É uma introdução só, claro, mas então Paulo traz isso, né? E aí essa questão de que nós éramos escravos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Então isso é muito importante, sabe? De que você vai, de que você precisa ter um compromisso com Deus, que você vai ser abençoado por Deus na medida da sua entrega para Deus, da sua vida em espírito, para que você cresça, para que você dê fruto, né? E para você, uma árvore para dar frutos, você não joga só água, né? Chega uma hora que você precisa lixar a árvore. Você tem que quebrar uns galhos velhos, você tem que cortar alguns galhos que não estão dando fruto mais, você tem que lixar alguns galhos bons para que eles deem mais frutos. Então, uma árvore frutífera, para dar mais fruto, ela passa pelo fogo também, tá? Ela é açoitada. Tem certos incêndios que a gente sabe hoje em dia, né? Tem incêndios que são controlados. Você precisa fazer um certo incêndio controlado, dependendo da mata que você tem, para que a floresta continue crescendo saudável. Senão ela vira uma... Enfim, domina tudo, vira uma epidemia praticamente, tá? E Paulo, no versículo 22, diz o seguinte: mas agora, libertos do pecado, postos a serviço de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e como desfecho, a vida eterna. Né? Então, Paulo está lembrando da gente, olha, a promessa que Deus tem para a gente por viver por fé, por vivermos com os olhos mirados na glória, libertos do pecado, é a vida eterna. Tá certo? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? A gente apresentou a questão do pecado, a gente discerne um pouquinho aqui a questão da natureza do pecado, né? E reforça que cometer pecado está nas nossas mãos ou não. Legal, pessoal? Então, deixa eu ver alguns. Eu vou salvar, tá, Giovana? Eu vou salvar sim, eu vou salvar para o YouTube daqui a pouquinho, tá? O Gleidson falando aí, nossos pés estão na terra, mas nossos olhos estão morando no céu. Isso aí, cara. O pecado que nós temos, nós não conseguimos nos livrar dele. Mas o que nós cometemos, eles podem ser evitados dessa forma, né? A gente com os olhos na glória.
mirando aquilo que ainda há de vir, né? E é isso. Então, você que é homem, você que tem esse chamado para ser um homem, para ser um bom marido, um bom pai, né? Um bom amigo e um sacerdote de Deus, você precisa entender essas coisas. Você precisa entender que até o momento que você tomar uma decisão em não cometer mais pecado, a sua família toda está em risco. É simples assim, tá? É simples assim. Vou falar sobre isso no próximo vídeo, esse papel nosso de sacerdote, da importância que isso tem, dos impactos que isso pode ter para a nossa família. Realmente é uma questão muito séria, tá? Família foi algo que foi projetado por Deus, e quando a gente está sempre junto de Deus, a gente está sempre mirando na eternidade, a gente começa a se aproximar desse objetivo que Deus tem pra gente, tá? Não dá para conseguir essas coisas pelos nossos próprios esforços. A gente tem que realmente ler a Bíblia, a gente tem que meditar na Bíblia, mais do que ler a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, tá? Porque uma coisa é a gente pegar um versículo e falar ali, Jesus chorou, versículo completamente isolado. O que eu posso fazer com um versículo completamente isolado, né? Jesus chorou, eu não posso especular absolutamente nada, né? Mas eu posso meditar, né? Qual que era o contexto daquele versículo, né? Pô, Lázaro tinha morrido, então Marta e Maria chegaram e elas estavam em prantos, elas estavam muito tristes. Jesus, se tivesse aqui, ele não teria morrido, né? E tal, e a gente pode, enfim, meditar na palavra de Deus vai muito além de ler, tá? Porque você pode ler só um versículo por dia. Você pode pegar um livro de Provérbios, ler só um versículo de Provérbios por dia ou dois e meditar naquilo durante o dia, durante a semana, né? Você vai pensando, poxa, quem escreveu aquilo devia estar passando por que situação, né? O que eu posso fazer hoje pensando na glória de Deus, baseado nesse verso? Isso é meditar na palavra de Deus, sabe? Não é simplesmente ler e fechar a Bíblia e você nem lembra mais o que você acabou de ler, tá? Então, varões, especialmente os varões, né? Vão meditar nessas coisas, tá? Aqui não tem ninguém perfeito, longe de mim, eu sou péssimo. Não vou nem dizer que eu sou um cara marromenos, não. Eu sou péssimo. Paulo falou que ele era o pior dos pecadores, né? Paulo mentiu, ele não conhecia João Paulo ainda, né? Eu sou o João Paulo, né? Eu sou mais pecador do que Paulo. Muitos defeitos, muitas falhas, né? Mas porque eu tenho pecado, né? Mas agora eu não posso cometer pecado. Eu não posso cometer pecado. E isso vai acontecer pela minha natureza. Então, eu preciso ter discernimento dessas coisas. Eu preciso preservar minha família de mim mesmo. Eu preciso preservar minha família dos perigos que estão rodeando minha família, em todos os sentidos, tá? Tem gente que até parte para uma radicalização mais extrema. Já começa, né? Não vamos naquele lugar ali não. Não vamos ali mais não. Não conversa com fulano mais não. Mas a gente entende que apesar das nossas falhas, a motivação, se o homem realmente ele tem essa visão do reino, né? A motivação ela tem um propósito específico, tá certo? Então é isso, pessoal. Falei demais já hoje. Eu tenho que fazer esses vídeos mais curtos porque ninguém aguenta ficar me vendo tanto tempo, né? Então é isso. Eu agradeço a todos aí que estão ao vivo comigo, o pessoal que veio me prestigiar, né, Gleidson? Pessoal aí, tem a Andresa também, Rosiane, Jaques, Giovana, Vanessa, Tatiane, Beth, Simone. Obrigado, viu, gente? Vocês são muito gentis. Eu vou salvar esse vídeo no YouTube também. E aí, se Deus quiser, o próximo vídeo, vou salvar. Se Deus quiser, no próximo vídeo a gente trata mais uma vez dessa questão do sacerdócio, e aí a gente começa a partir mais para uma coisa mais prática, tá bom? Eu tô bastante ansioso para falar da parte prática com vocês.
Obrigado, viu, gente? Então eu desejo aqui que Deus abençoe vocês, que vocês sejam guardados por Ele, né? Que Ele faça, que Ele resplandeça o rosto dele sobre vocês, que Ele tenha misericórdia de vocês, né? Que Ele levante o rosto de vocês, que Ele dê a plena paz para todos nós. Amém? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tá joia? Tchau, tchau.